Pergunta muito interessante. A primeira pergunta lá do grupo de alunos do Soltar Puro e Simples, né? Quando você entra no curso, a primeira coisa que você encontra é um link lá do grupo de alunos. Entre, porque é lá onde a gente troca ideia. E essa pergunta ela é extremamente esclarecedora. O aluno quer saber se a metodologia do Soltar tem a ver com o Zen budismo, com budismo, com taoísmo, né? Com Zen. E a resposta clara é não, mas entender isso é muito interessante. É muito esclarecedor, porque Lester, ele era um físico, engenheiro, trabalhando em diversas áreas da engenharia, e lá no curso está bem explicado isso, né? Você tem uma noção bem clara de quem é Lester, e ele era um homem muito prático, porque engenharia é resolver problemas, né? Você busca resolver problemas. Esse lado prático teve um papel fundamental. Ao mesmo tempo, ele tinha essa busca, ele queria saber o significado da vida, ele queria saber qual era o sentido da vida, ele estava em busca de ser feliz, de respostas e de felicidade. E aí ele mergulhou, ele já tinha esse conhecimento. Em 1952, quando ele sofreu a segunda parada cardíaca dele, que ele descobriu soltar, ele já tinha mergulhado na psicologia, já tinha lido, já tinha acumulado um vasto conhecimento teórico em psicologia, em filosofia e até em religiões. Então já havia essa busca nele. Mas o que foi que ele fez? Ele pegou todo esse conhecimento, tudo, e jogou de lado. Ele chegou e disse assim: Lester, você vem procurando, né, nos livros, nos filósofos, nos psicólogos, nas religiões, em tudo. E você não encontrou. Você não encontrou. E aí ele pegou todo o conhecimento dele, empurrou de lado e foi para a prática. Pura e simples. Né? É aí onde eu digo que o lado prático, engenheiro dele, teve um papel fundamental. E aí, ele, diante da situação que ele estava vivendo, ele começou a repassar a vida dele. E se você vai repassar a sua vida, você vai encontrar traumas, né? Traumas que eu quero dizer nesse contexto aqui é memórias dolorosas, memórias que, né, não estão saradas, que na hora que você puxa aquela memória, você sente ainda a dor, né, a raiva, a tristeza. A memória ainda gera uma emoção forte, negativa, dolorosa ou indesejada. E ele começou a perceber que era opção dele continuar sentindo aquilo ou não. Sabe, eu diria que até parecido com o que Viktor Frankl descobriu nos campos de concentração. Viktor Frankl, nas piores condições possíveis, imagináveis, ele descobriu que tiraram toda a liberdade dele. Ele não escolheu o que ia vestir, se ia vestir, o que ia comer, se ia comer, quando ia comer, né? Podiam tirar a vida dele ali, assim, no instante. Qualquer guarda que olhasse para ele e não gostasse da cara dele podia simplesmente dar. A vida dele estava por um fio e nada estava sob o controle dele. E foi ali que ele descobriu uma coisa muito importante, Viktor Frankl, que podiam tirar tudo dele, menos o que ele pensava e o que ele sentia. Nas piores condições, ele escolhia o que ele queria sentir. Não podiam determinar o que ele sentia, não podiam determinar o que ele pensava.
É interessante isso, né? Porque talvez você, hoje, em condições boas, né? Você pode até achar, não sei o que. Não, 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 não. Se você está aqui me assistindo, é porque a sua situação não está tão ruim assim. Pelo menos nem longe você está, né, da situação que um Viktor Frankl estava. E você não consegue controlar seus pensamentos, seus sentimentos. O que Viktor Frankl descobriu e o que Lester descobriu é que você pode. É que você tem essa possibilidade. E Lester, ele começou a repassar a vida dele e a soltar, a deixar ir qualquer sentimento negativo, doloroso ou indesejado que ele tinha em relação a qualquer coisa no passado. Ele pegava memórias concretas, ele começou a repassar a vida dele. Vou dar um exemplo bobo, né? Digamos, sabe, a escola, ele estava lá e aí a professora tratou ele de um jeito e ele se sentiu menosprezado ou humilhado, né? Uma memória concreta, né? Eu tive uma aluna, ela era muito rebelde, ela era bem problemática, e ela chegou para mim e disse: professor, você sabe por que eu sou assim? Eu disse: por quê? Aí ela disse: por quê? Na quarta série, minha professora olhou para mim e disse que eu nunca ia ser nada na vida, que eu não valia nada. Aí eu olhei para ela e eu disse: me diga uma coisa, aos 40, ela era pré-adolescente, aos 40 anos você ainda vai estar contando essa história? Lester descobriu que ele podia soltar isso. Ele podia escolher soltar isso. Né? Lester, quando ele descobriu soltar, ele olhou para ele mesmo e ele disse: burro, 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 burro. Né? Você procurou todo esse tempo em livros, em filosofia, em psicologia, quando a resposta sempre esteve dentro de você. Então, soltar não tem nada a ver com budismo, com zen budismo, com zen, com taoísmo, com nada. Né? Nada, 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 nada. Tem a ver com a experiência prática de Lester Levinson. Né? Até a outra pessoa que eu citei, Viktor Frankl, né? Ele ajudou muitas pessoas depois que, né, ele conseguiu sobreviver, mas foi a experiência prática dele, desses dois homens, né, que trouxe esse conhecimento. Né? Quando você pega e você olha para a vida prática. E Lester, ele dizia muito uma coisa, ele dizia assim: não acredite em mim. Você sabe, se eu falo aqui essas coisas para você e você acredita em mim, sabe qual é o benefício que isso vai trazer para você, para a sua vida? Nenhum. Se você não acredita em mim, sabe qual é o benefício que isso vai trazer para a sua vida? Nenhum. Mas se você tiver esse ceticismo saudável, né? Esse ceticismo de dizer assim, peraí, eu quero ver, eu vou pôr à prova, né? Até se você disser assim, eu vou desmascarar esse cara, vou mostrar para ele que isso que ele está falando aí não funciona. Aí você pode mudar a sua vida. Ponha à prova. Né? Lester dizia assim, tudo ponha à prova. Tudo ponha à prova. O nosso problema é engraçado, né? Porque a gente fala muito em crença limitante, mas nosso problema é porque tudo a gente quer transformar numa crença. Sabe, alguém chega e diz assim, olha, se você apertar esse botão, você vai se sentir feliz. Aí você, acredita, aí você passa o resto da vida
Sabe, você compra um botão e você leva para casa e você coloca ali num lugar especial. Você nunca aperta o botão para ver se aquilo é verdade ou não. Tem a ver com ego, né? Que o ego, ele quer tanto acreditar que ele não quer nem apertar no botão para não correr o risco de aquilo não ser verdadeiro. Mas não, cara, aperta o botão. Se o botão for lixo, é lixo, joga ele no lixo, né? Aí você vai em busca da solução real. Então, duvide, põe à prova. Busque realmente. Foi isso que Lester fez. Agora, se você quiser encaixar, né, o soltar, a metodologia de soltar, em alguma coisa já existente, e eu sugiro que você não faça isso, mas se você fosse classificar, soltar está muito próximo do que alguns homens encontraram muitos anos atrás na Grécia, né? Chamada estoicismo. Inclusive tem um imperador, né, romano que ele tem uma ele era estoico, né, um homem muito sábio, Marcos Aurelius, e ele tem uma frase que é praticamente uma técnica de soltar. Ele dizia assim: não se sinta ferido e você não foi. Essa frase, né, ela tem uma chave poderosíssima, né? E nós vamos mergulhar nessa frase, na resposta, no segredo por trás dessa chave. Porque, sabe, essa frase de Marcos Aurelius, não se sinta ferido e você não foi, ele é uma frase tão completa que ela mostra o que é ferido, ela mostra o que é sentir, e ela mostra a relação entre sentir e ferido e a solução. É uma frase tão pequena e tão profunda. Então, se eu fosse encaixar, soltar, eu encaixaria, seria fácil encaixá-la com uma prática estoica. E, ao mesmo tempo, ela se encaixa né, um cristão verdadeiro. Se você começa, é muito fácil, um cristão, ele naturalmente solta. Por quê? Porque você cultiva a presença. Então, na Bíblia, Paulo diz assim: orai incessantemente. Né? Quando você está presente, é muito fácil orar incessantemente. Quando você está seguindo algumas instruções da Bíblia, você está presente. Outra coisa é assim, muitas coisas da Bíblia assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Então, quando você está soltando, você está presente e você está soltando qualquer tipo de medo, ansiedade, desejo mórbido, raiva, orgulho. Então, se eu fosse encaixar, soltar em algum lugar, ele se encaixaria facilmente dentro do estoicismo, e é uma prática que você praticando ela, você está muito próximo de uma vida cristã real. Então é isso, né? Entendeu? Se você entendeu, escreva aqui embaixo. Entendi, dê um like e compartilhe esse vídeo. E se tiver alguma pergunta, meta aqui embaixo. E
lá no grupo, dentro do curso, né, tá? Né? O curso e o grupo, eles se complementam de forma muito boa. O link está aqui embaixo também. Um beijo para você, Deus lhe abençoe.